Olá, galerinha do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos retomar a aula anterior. Ainda vamos falar sobre acentuação gráfica. Eu deixei um desafio na aula passada, certo? Eu espero que vocês tenham feito, certo? Vamos ver agora. O desafio foi esse aqui, ó. Foi um cartaz, né? De um curso, certo? E tem assim: matricule seu filho de 4 meses a 6 anos, vagas limitadas. Veja que a palavra matricule está aí destacada e ela está acentuada. E aí, você observou, você viu, você pesquisou se a escrita dessa palavra é desse jeito mesmo? Não, pessoal. Então, aí essa palavra, ela não é uma proparoxítona, ela é uma paroxítona. Muito bem, é o que nós vamos ver agora. Então, a palavra matricule não é acentuada, ok? Quem acertou? Muito bem, vamos lá. Então, falando de palavras paroxítonas, as palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra. Isso mesmo. Igual a palavra aí que vocês estão vendo aí no vídeo, amizade. Veja, quando você fala amizade, usar, não é? É a sílaba tônica, é a sílaba que você fala com mais intensidade. É a sílaba forte. Isso, então o A, o Mi e o D é a sílaba átona, que são as sílabas mais fracas da palavra, ok? Então agora vamos falar das regras de acentuação para as palavras paroxítonas. Lembrando a vocês que as palavras paroxítonas, elas são em maior número na nossa língua portuguesa. Vocês sabiam disso? Muito bem. Então, eu só vou acentuar as palavras paroxítonas. Sim, é bom a gente lembrar isso também, viu, pessoal? Nem todas as palavras paroxítonas, elas são acentuadas. No caso da palavra que nós vimos, amizade, ela não é acentuada, certo? Você viu que ela não tem acento nenhum. Então, a sílaba tônica é aquela que você fala com mais intensidade. Porém, tem algumas que são, sim, acentuadas. Então, a regra de acentuação para essas palavras são essa aqui. Vamos lá comigo. Então, nós acentuamos as palavras paroxítonas terminadas em R, né? Igual a éter, caráter, suéter. Então, todas essas palavras terminadas em R, elas são acentuadas, paroxítonas, ok? Elas terminadas em X, no caso de tórax, é uma palavra paroxítona, isso mesmo, porque a penúltima sílaba é a sílaba forte, ela só tem 2 sílabas, então, portanto, ela é uma paroxítona, então, terminada em X, ela é acentuada. A terminada em N ou Ns, ok? E no caso de hífen e elétrons, terminadas em L, no caso de amável, louvável, invejável. Então, essas palavras são acentuadas porque terminam com a letrinha L. No caso também de palavras que terminam com a letrinha U, né? Que é fórum, álbuns, que tem som nasal. O que é som nasal, professor? É aquele som que sai das nossas narinas. Veja, quando você fala álbum, o som sai na narina, não sai pela boca. Entendeu? Vamos repetir comigo, álbum. Entendeu? O som sai pelas narinas. Muito bem. As palavras terminadas em an, que são imãs, e de variações nasais do A, em an, que no caso de órgão, ela também é uma palavra paroxítona, ela só tem 2 sílabas, muito bem. Em PS, que são no caso da palavra bíceps, fórceps. E os ditongos, né? Os ditongos, no caso de colégio, régua e espontâneo. Muito bem, pessoal. Então, essa é a regra de acentuação para as palavras paroxítonas, né? E as proparoxítonas, as palavras proparoxítonas, a regra dela é que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Isso mesmo. Ela tem a antepenúltima sílaba dela é tônica. Muito bem, pessoal. Veja, no caso de máquina, máquina tem 3 sílabas. Veja, A acentuada é na antepenúltima. Nós temos a última, a penúltima e a antepenúltima. Então, máquina é um exemplo de palavra proparoxítona,
Nós também temos a palavra médico. Isso mesmo. Então, médico também está acentuada na antepenúltima sílaba. Então, portanto, ela é uma palavra proparoxítona. E gráfico também, que segue o exemplo das outras. Ok? Então, pessoal, a produção um dia me perguntou: professora Edilúvia, por que performance não é uma palavra proparoxítona? Já que a sílaba tônica dela é na antepenúltima sílaba, a sílaba forte. Veja, performance. Porém, ela não é acentuada. Por quê? Ela não é uma proparoxítona, porque ela não é uma palavra de origem portuguesa. Ela é uma palavra de origem inglesa. Muito bem. E seguem outras também, que é o caso de superávit, habitat, também são palavras de língua, de origem da língua inglesa, igual a déficit. Muito bem. Portanto, essas palavras não são proparoxítonas, por essa razão, que elas são palavras de origem da língua inglesa. Agora nós vamos analisar, né, alguns anúncios, algumas placas, né? Lembrando, pessoal, que o nosso intuito aqui não é denegrir, certo, a forma de escrita de ninguém. A nossa intenção aqui é mostrar a vocês, né, o cuidado de ter com a escrita, ok? A gente fala de um jeito, mas quando nós vamos escrever, escrevemos de um jeito totalmente diferente, mais voltado para a linguagem formal. Isso mesmo. Quando alguém quer anunciar o seu produto, né, fazer um anúncio, uma propaganda, da sua loja, do seu produto, até mesmo você, quando vai fazer um currículo, certo? Ou mandar um e-mail, ou uma mensagem assim mais formal para alguém, certo? É bom você ver a escrita das palavras, porque nós estamos falando de acentuação, né? Nós vamos verificar alguns contextos aqui, algumas propagandas, algumas placas, certo? E vamos ver que as pessoas, a intenção dela não foi colocar aquelas palavras ali de forma errada, não. Eles se equivocaram na escrita das palavras. E o quão importante é a gente, quando a gente tiver dúvida assim, de alguma palavra, a gente ir lá no dicionário, olhar direitinho como é que se escreve aquela palavra. Ok? Tudo certo? Então vamos analisar agora. Veja, isso aqui é um anúncio, né? Veja, vamos ler comigo. Infantil, faixa etária de 2 a 10 anos. O que é que vocês acham que a pessoa se equivocou aí na escrita? Em quê? Será que faixa etária é escrito desse jeito? Vamos ver. Veja como é escrita a palavra faixa etária. São duas palavras distintas, ok? E também temos outro equívoco aqui nessa plaquinha, que é a questão da crase. Lembra nosso assunto sobre crase? Se você não está lembrado, vá lá no YouTube, dá uma olhadinha na aula sobre crase, ok? Veja, de 2 a 10 anos, aí esse A aí não se craseia, não usa o acento grave, ok? Vamos analisar, veja, nós temos outra propaganda aqui de farmácia municipal de saúde. Onde é que está o equívoco aqui nesta plaquinha? Veja, será que o nome farmácia é escrito dessa forma? A acentuação aí está correta? Será? Vamos ver. Não, pessoal. Olha onde é que a pessoa se equivocou, colocou no primeiro A, só que o acento é no segundo A. Ela é acentuada no segundo A. Muito bem. E a palavra saúde, será que ela está acentuada aí de maneira correta? Isso mesmo, parabéns! Ela é acentuada no U. Muito bem. Nós também temos esse outro anúncio aqui, né? Todos os produtos desta mesa contêm glúteos, né? Em sua composição. Nós sabemos que os glúteos é uma parte do nosso corpo. Muito bem. Então, a pessoa, quando ela escreveu aí, ela quis dizer que contém glúten. Muito bem, em vez de glúteos. Isso aí também é outra coisa que a gente deve prestar atenção quando nós estamos escrevendo, certo? A significação das palavras. Veja, vamos para a polêmica de novo, né? Nós vimos na aula passada, vamos ver essa. Nós temos uma propaganda aí de alguém que está vendendo aí
água de coco, né? No caso não é água, é doce, né? Nesse caso aí, doce de coco. Mas veja como a pessoa escreveu a palavra coco. Aí deu a entender que é doce de cocô. Lembra que eu expliquei na aula anterior? Isso. Porque o coco é uma palavra paroxítona, mas ela não é acentuada, certo? Lembrando que a sílaba tônica dela, para ela ser uma palavra paroxítona, é a penúltima. No caso do co, que é o primeiro co. Ó, co, você fala o primeiro co com mais intensidade. Co. Ok? E aí também a palavra coco, nesse cartaz aí, está escrito de forma correta. Isso, muito bem. E a palavra melancia, será que ela está escrita de forma correta, pessoal? Dá uma olhadinha aí na palavra melancia. Vocês gostam dessa fruta? Será que ela está escrita aí de uma forma corretinha? Vamos ver. Isso mesmo. A palavra melancia, ela não é acentuada, tá certo? E nós temos um anúncio aqui. Essa, no caso, é uma propaganda, ok? Essa propaganda, ela é uma propaganda antiga. Veja que ela não é uma propaganda recente. Por quê? Por conta das características, das imagens. Ela não é tão elaborada igual as propagandas de hoje, que tem os recursos mais tecnológicos, ok? Veja a palavra geleia. Geleia é uma palavra paroxítona, certo? Ela é um ditongo aberto. E nós sabemos, né, que houve um novo acordo ortográfico na língua portuguesa, dizendo que os ditongos abertos eles não são mais acentuados, certo? Igual a palavra ideia. Muito bem, a palavra ideia era acentuada. Hoje nós já usamos ela sem o acento agudo. Muito bem. Então, portanto, a escrita correta da palavra geleia é sem o acento. Hoje nós escrevemos a palavra geleia sem o acento agudo, ok? Então, para compreender a nossa aula por aí, o mesmo caso é a palavra joia. Veja, essa propaganda aqui no jornal, né? Vamos ler comigo. Esta foi a última joia que você deu de presente para a sua mulher? Veja. É um anúncio, é uma propaganda, certo? Veja a palavra joia também, ela está acentuada. Só que hoje nós não acentuamos mais joia, certo? Ela é sem acento. Por quê? Por conta do novo acordo ortográfico, né? Os ditongos abertos oi e ei, eles não são mais acentuados, certo? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Veja, nós temos aí também duas imagens, certo? Nós temos a palavra rua e a palavra música. O que é que tem aí de diferente nessas duas palavras? Veja aí. Isso mesmo, rua ela está acentuada, porém rua ela não é uma palavra acentuada, ela é sem o acento. Ok? Já a palavra música, ela é uma proparoxítona, portanto, ela tem o acento, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí você diz assim, professora, a senhora só mostrou plaquinhas que contêm equívocos, né? Que contêm erros de acentuação. Claro que não. Eu trouxe uma propaganda aqui do Guaraná Antártica, né? Que está corretíssima a acentuação da palavra único. Veja, único diet com sabor de refrigerante. Muito bem, então a palavra único é uma proparoxítona e nessa propaganda aí do Guaraná Antártica está corretíssima. Ok? Então, pessoal, a nossa aula sobre acentuação gráfica fica por aqui, né? Eu espero vocês na próxima aula, né? Do 7º ano, nós vamos discutir um assunto novo, um gênero textual muito legal, certo? E até a próxima aula.